Vamos lá, vamos começar então. Boa tarde aí para todo mundo. Vamos começar a aula da disciplina de treinamento físico, né? A aula da tarde, parte 1. Tá? Vou compartilhar a tela já. Então, lembrando que hoje é o dia limite aí de entrega do artigo, né? Para a gente analisar e dar o ok. E também com a lista dos integrantes, né? Eu vou compartilhar aqui a tela do Keynote. Vamos lá. Então, dando continuidade, pessoal, na aula passada nós assistimos lá a aula do professor André, onde ele falou sobre aspectos evolutivos do treinamento. Agora nós vamos voltar ao conteúdo anterior lá, do dia 1º de setembro, e nós havíamos parado nessa parte de resistência, então vamos continuar daí. Nós estávamos na parte inicial, né? Então, havíamos conceituado, né, resistência, classificado os tipos de resistência e estávamos começando com essa parte dos mecanismos ali, ou bases biológicas do treinamento. Peço que vocês coloquem o nome de vocês no chat ali para fazer a chamada, tá? Lembrem de botar um nome ali para receber a presença, para ter o controle de presença. Mas então tá, vamos lá. Dando continuidade, pessoal. Na última aula, então, nós começamos com essa parte de bases biológicas do treinamento de resistência, e um aspecto fundamental para entender o treinamento de resistência é entender o papel do lactato no exercício e no treinamento, né? Bom, assim, fazendo um resumo do que nós já tínhamos começado a falar lá na outra aula, a partir de agora, é importante lembrar que o lactato ele é um produto do metabolismo anaeróbico, né? A gente sabe que é aquele metabolismo de tempo intermediário, ou seja, não muito curto o exercício, não 2 ou 3 segundos de exercício, mas quando temos exercícios até exaustão, acima dos 20 segundos, mais ou menos até os 3 minutos, digamos que o metabolismo de lactato ali, ou a glicólise anaeróbica, ela é fundamental na nosso meio de ressíntese de ATP, né? Ou seja, o modo de produção metabólica lá de energia para o exercício. Mas também esse metabolismo ele é importante em atividades também mais extensas, né? E hoje a gente vai falar um pouco disso, porque resumindo um pouco, uma visão antiga do lactato vai nos dizer que o lactato ele é o vilão do exercício. E tem sentido isso em atividades, especialmente com intensidade até o segundo limiar ventilatório, ou limiar anaeróbico. Até aquela intensidade, ainda é verdade que a concentração de lactato, quando analisada em exercício, ela é um marcador inclusive de prognóstico, assim, de melhor desempenho de um atleta em relação a outro, né? Então, por exemplo, eu coloco lá 2 alunos meus a correr a uma dada velocidade, que eu sei que é um pouco abaixo do segundo limiar ventilatório, né? Na mesma velocidade, os 2 correndo, por exemplo, a 14 km por hora na esteira. Se eu analisar a concentração de lactato nessa condição, eu vou ter respostas de concentração um pouco diferentes um do outro. E a visão antiga, ela é correta nessa situação, que vai indicar o seguinte: o cara que concentra mais lactato, tendencialmente, ele se aporta menos no sistema oxidativo. O sistema oxidativo dele não está funcionando tão bem, então ele está precisando de uma energia anaeróbica para responder àquele exercício. E isso não é bom. Tá? Isso vai indicar que provavelmente há diferenças de limiares metabólicos e, de qualquer forma, ele tem ali uma contribuição anaeróbica um pouco mais importante, então ele provavelmente vai fadigar mais rápido, vai ser mais lento em provas, né, de meia distância ou longa distância. Tá? Essa é uma análise correta da concentração de lactato nessas condições, até o segundo limiar ventilatório. Tá? Então, até o segundo limiar ventilatório, em outras palavras, assim, de modo pedagógico, é pensar o seguinte: quanto mais lactato, pior. Tá? Para dada condição, se o cara tem muita concentração em relação ao outro cara, ou ele mesmo, né, ele ao longo do treino, ele tinha a 13 km por hora lá correndo,
ele tinha, digamos, 4 milimols de lactato, e depois de um treino ele melhorou, naquela mesma velocidade ele baixou essa concentração de lactato, isso é bom. Significa que ele está se utilizando melhor de uma rota metabólica aeróbica, né? E ele está mais treinado aerobicamente. Tá? Então, tem essa visão. Agora, a visão mais atual do lactato, ela vai mostrar que o lactato também é o produto dessa glicólise anaeróbica, mas que a um dado tempo de exercício, esse lactato também pode ser usado como combustível, especialmente nas fibras mais oxidativas. Então, ele vai ser produzido nas fibras mais glicolíticas, né? Com aquela questão do piruvato, lactato ao nível lá da mitocôndria, né? Querendo entrar na mitocôndria e tal. Mas o que acontece? O produto desse lactato, em dadas condições, ele também é usado como combustível, né? E essa nova, ou mais atual interpretação do lactato, ela muda um pouco a análise e assim, até onde eu disse ali não tem problema, continua valendo aquela visão antiga. Agora, a questão que muda bastante na prática do treinamento é a seguinte, que em intensidades máximas ou supramáximas, tá? Vamos conceituar bem isso, né? Máxima significa o ritmo associado ao VO2 máximo. Então, aquela velocidade ou wattagem em que o indivíduo faz o exercício que é associado ao VO2 máximo, ou seja, acima do segundo limiar ventilatório, né? Naquela condição máxima, ou em torno dela, e acima, na supramáxima, a interpretação dessa concentração de lactato no cotidiano do treinamento é bastante diferente. Inclusive, a ponto de dizer o seguinte, que, em geral, atletas mais treinados nesses ritmos de esforços, né, próximo do VO2 máximo ou supramáximo, a resposta do lactato vai ser ao contrário. Caras muito bem treinados nesses ritmos vão concentrar mais lactato do que caras destreinados nesses ritmos. Tá? Vamos dar um exemplo assim. Hoje em dia, já há mais de 10, 15 anos lá, mais ou menos, os caras viram que quando tu faz a prova de 3.000 metros, né, 3 quilômetros, em caras muito treinados, obviamente, o ritmo de prova que eles fazem coincide com o ritmo de VO2 máximo, com a velocidade de VO2 máximo. Inclusive, era uma forma de periodizar, é uma forma ainda boa de periodizar o treino, é fracionar o tempo. Faz o cara correr 3.000 e pega a velocidade média dele. E tu sabe que aquilo lá é o 100% do VO2 dele. Tá? E dali tu fraciona ritmos de treino. Hoje mudou um pouco a história. Os caras de nível internacional já estão conseguindo correr num ritmo associado ao VO2 máximo na prova de 5.000. Isso é uma coisa muito moderna e tem ainda fisiologista que não sabe disso. E deveria se atualizar, porque isso é extremamente importante. Caras de nível internacional estão fazendo a prova de 5.000 num ritmo associado ao VO2 máximo. Tá? Mas, independente desses detalhes, assim, de um cara muito, muito treinado, um cara mais regional, o interessante é saber que nessas provas de 3.000, 5.000 e provas próximas delas, um pouco mais rápida, como a prova de 1.500, por exemplo, do atletismo, esse ritmo de prova, por exemplo, do 1.500, eles vão fazer em ritmo supramáximo, né? Vai mostrar o seguinte, que nós vamos ter alguns mecanismos que vai explicar esse lactato maior nesses caras bem treinados. Caras destreinados nesses ritmos, às vezes até atleta de resistência também, mas em provas muito diferentes dessas, como o ultramaratonista, por exemplo, que faz quase toda a prova dele próxima do primeiro limiar ventilatório, e se o cara é muito, muito bom, faz ali no caminho intermediário entre o primeiro e o segundo limiar, esses caras, nesse ritmo, eles vão sofrer muito para fazer intensidades de esforço que não estão ligados à prova dele, que são mais altas, né? E geralmente esses caras concentram menos lactato naqueles ritmos máximos, supramáximos, né? Ou seja, nessas intensidades, inverte a coisa. Caras mais treinados concentram mais lactato do que caras menos treinados. Ou seja, pode parecer engraçado, mas naquelas intensidades, mais lactato é melhor. É um indicativo de melhor treinamento. Tá? Então, tem essa visão dupla, tá? Resumindo um pouco essa história que eu contei. Em intensidades
moderadas a altas, ou seja, até o segundo limiar ventilatório. Quanto mais lactato, pior é. Mas acima do segundo limiar, e aí vamos fazer uma simplificação, lá no VO2 máximo ou supramáximo, né, ritmos máximos ou supramáximos, é invertido o raciocínio. Quanto mais lactato, melhor. Tá bom? Fazendo um resumo da ópera. E aí, bom, nós vamos começar com os métodos de treinamento de resistência exatamente em intensidades que não são as mais comuns de treinamento de resistência, mas que também fazem parte dos treinamentos de resistência, como eu falei para vocês. E vocês, até hoje, muitas vezes influenciados pela fisiologia, chamavam de resistência anaeróbica. Né? Não deixa de ser isso, mas a partir de agora nós vamos ver bem isso. Isso é um treinamento de resistência geral e muitas vezes a resistência de velocidade ou resistência de força. Tá? E aí a gente vai começar entendendo que nesses tipos de treino muito intensos, né, quando eu faço resistência nessas intensidades, o metabolismo que eu mais uso é o da glicólise anaeróbica ou lactato, tá bom? E aí, a partir daí, eu tenho que trabalhar com a ideia de potência e capacidade desse sistema. Tá? Lembrando, potência, pessoal, tem a ver com o máximo de energia que eu consigo utilizar por tempo. E o pico da potência do sistema lactato é em torno de 40 segundos. Tá? Vai variar de pessoa para pessoa, mas nós vamos botar um número mágico para entender que é em torno de 40 segundos o máximo, e coincide também com o máximo de concentração de lactato que eu consigo fazer, como valor máximo. Né? Agora, se eu não penso apenas na taxa, né, ou na velocidade desse sistema, se eu penso na capacidade desse sistema, que é outro conceito, capacidade tem a ver com quantidade total que eu consigo me utilizar de energia para o exercício por essa via metabólica. Capacidade. Aí, as atividades são geralmente, em esforço máximo, acima dos 40 segundos. É de 40 segundos a 3 minutos. Os tiros são mais longos, né? Que vão indicar o quê? Eu não vou ter uma potência, um valor tão alto de concentração de lactato e, portanto, de utilização de energia por essa via metabólica, mas eu consigo usar ela, apesar de ser mais baixa, eu consigo fazer ela por mais tempo. E isso vai me dar uma área, como se fosse uma ideia de integral, vai me dar uma área maior, uma quantidade de energia maior, ou seja, capacidade de energia maior nesses tempos de exercício. Na prática, de 40 segundos e 3 minutos. Tá? De manhã me colocaram também essa questão dos conceitos de capacidade e potência, tá? Que vocês viram em fisiologia e provavelmente alguma outra disciplina, e aqui a gente atualiza esses conceitos. São conceitos bem importantes para a minha linha de pesquisa mesmo, então eu puxo a brasa um pouco para o meu lado, mas também acho importante vocês entenderem esses conceitos, porque são coisas, inclusive conceitos muito básicos de fisiologia, mas que muitas vezes tem alguma confusão, às vezes até por confusão de terminologia básica e até um raciocínio matemático ou físico um pouco estranho. Né? Então, vamos simplificar aqui, pessoal. Para entender esse conceito de capacidade e potência dos sistemas, eu vou apresentar para vocês um modelo bioenergético proposto por Margaria. É um modelo hidráulico que o Morton transformou ele num modelo matemático e desenvolveu mais esse modelo, então vou chamar de modelo de Margaria-Morton ou Margaria. Para isso, eu vou sair desse compartilhamento de tela aqui e vou entrar num artigo que trata disso, o artigo do Morton, que faz uma boa revisão sobre isso. Tá? Esse artigo eu já coloquei no material de aprofundamento em resistência. Tá? O primeiro autor é Morton, e já vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês, já boto a capa também do artigo, só para dar uma... Tá? Esse aqui é o artigo, tá? Que trata da potência crítica e os modelos bioenergéticos do corpo todo, tá? Relacionados a essa potência crítica. Tá bom? Ele já está lá, então só anotem isso, do Morton para maiores aprofundamentos. E aqui está o modelo mais simplificado bioenergético proposto por Margaria nos anos 70, que é o seguinte: modelo bioenergético do exercício. Tá? Entre outras coisas, bom, é um modelo hidráulico formado por 2 compartimentos. Vamos começar a entender ele assim. Ele tem um compartimento que é da energia aeróbica. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Tá. A energia aeróbica aqui, colocada nesse compartimento,
que de propósito ele não tem uma parede aqui, ele não tem um limitador, que vai indicar que, na verdade, aqui a gente tem um mar de energia. É uma quantidade tão grande de energia aeróbica que a gente tem no organismo, e, na verdade, experimentalmente, o que acontece é o seguinte: nós estamos sempre muito distantes de usar a capacidade total desse sistema, desse mar de energia. O que nós usamos em exercício é sempre uma fração muito pequena, muito longe de chegar perto do total. Por isso que, muitas vezes, nos modelos matemáticos, se inclui até um símbolo de infinito aqui, aquele 8 deitado. Tá? Então, vocês podem até adicionar ali para deixar bem claro que é um mar de energia sem fim que nós temos no exercício. E apesar de ser meio estranho, porque claro que experimentalmente nossa energia sempre vai ter um fim, né, no nosso organismo, ela se compreende como infinita porque experimentalmente a gente não chega nem perto desse limite. Tá? Então podem colocar tranquilamente nos modelos matemáticos bioenergéticos, eles estão colocados assim. Pois bem, esse compartimento é ligado por um cano chamado aqui de R1, que vai conectar esse compartimento ao compartimento de energia anaeróbica. Tá? Essa energia anaeróbica ela vai estar limitada como se fosse uma espécie de uma caixa d'água, tá? Bem limitada, com uma quantidade relativamente pequena. Tá bom? E esse compartimento aqui da energia anaeróbica vai estar ligado a um cano aqui vindo, que vai ser controlado por uma torneira. Tá? E a torneira, na verdade, é a intensidade de exercício. Se eu abro mais a torneira, significa que eu aumento a intensidade de exercício. Tá? Para quê? Para gerar potência, no caso aqui, mecânica. Tá? E aí, daí vem também a ideia das eficiências. Eu tenho aquela energia metabólica, combustível, que eu transformo em energia mecânica no meu sistema. É isso que eu faço em exercício. Né? Claro que é mais complicado, eu tenho mais de uma eficiência, etc. Aqui está muito simplificado. De algum jeito, eu vou usar essa energia no meu organismo, total, por via aeróbica e anaeróbica, e eu vou estar controlando isso pela intensidade de exercício. Tá? Então, vamos colocar a situação. Um exemplo. Imaginemos assim, a gente começa a caminhar numa esteira. Tá? Eu estava em repouso, vou para a esteira e começo a caminhar. Eu abro a torneira aqui, pouco, digamos, porque é uma intensidade relativamente baixa. Tá? O que eu vou precisar de energia desse combustível que está no meu organismo. Tá? Só que eu sei que os primeiros passos da caminhada advêm de uma energia anaeróbica. Né? Eu sei que lá o exercício aeróbico, o metabolismo aeróbico, ele não consegue ressintetizar ATP instantaneamente, ele não é rápido nisso. Então, vou me utilizar da energia anaeróbica. Eu uso geralmente do ATP, que já está ao nível muscular, e alguma coisa de CP, de creatina fosfato. Pois bem, eu sei disso. Isso nos primeiros segundos. Depois de 3, 4 minutos, mais ou menos, eu começo a estabilizar o meu consumo de oxigênio e quando eu estabilizo, eu entro naquilo que a gente chama de estado estável, steady state do exercício, e que significa o seguinte, ou seja, eu comecei o exercício, minha energia anaeróbica baixa um pouco o nível, ali a caixa d'água, né? Rapidamente, a minha comporta aqui aeróbica, quer dizer, ao longo do tempo, essa energia aeróbica começa a vir, né? Que é a ressíntese de ATP por via aeróbica, metabolismo oxidativo, né? Que leva aquele tempo, 3 a 5 minutos, a ponto de quê? De eu entrar num equilíbrio dinâmico. Né? Toda a energia que vem pela torneira aqui é igual à energia que passa pelo R1 aqui, porque eu uso predominantemente, eu sei que numa velocidade baixa de caminhada, vamos colocar assim 4, 5 km por hora, eu uso energia aeróbica, tá bom? E meu sistema fica equilibrado, tá? Muitas vezes o nível anaeróbico que baixou um pouquinho volta a subir de novo, volta aquele padrão pré-exercício, tá bom? Ok, estou em exercício. Agora eu decido acelerar esse exercício. Abro mais a torneira repentinamente, que significa, pego a esteira, estava a 5 km por hora e aumento para uma corrida, boto a 11, 12 km por hora, tá? Rapidamente. Eu sei que o consumo de oxigênio ele não vai instantaneamente para cima. Eu tenho a cinética de oxigênio, que é explicada por causa dessa questão da lentidão do sistema aeróbico como forma de ressíntese de ATP durante o exercício. Né? De novo, eu vou usar um pouco de energia anaeróbica para essa mudança de ritmo, né? E dependendo da intensidade que for, vou chegar no steady state ou não. Vamos colocar uma situação assim, vamos pegar o cara bem destreinado, tá?
Tá lá o Elvis fazendo o exercício e o Elvis só tem experiência na bolita de gude, né? Então, né, e no carpete, claro, né? Que é guri de apartamento. Então, o que acontece? A 12 km por hora, ele já tá corajoso por 20 segundos, né? Que é o tempo da energia anaeróbica ali que nos dá coragem. Só que quando começa a vir o sistema oxidativo aí a chamar, etc., ou seja, acabar a minha fonte anaeróbica, vejam, o tanquezinho vai descendo, aí vai acabando a coragem também, né? E aí o que acontece, gente? Aparece um desequilíbrio do sistema. Por quê? Porque essa intensidade é muito alta, vamos colocar assim, né? Que ela já é alta, é próxima da fadiga lá para o coitado do Elvis, a ponto de dar um desequilíbrio. A energia que passa pelo R1 aqui, que é uma espécie de um cano que leva energia, leva o mar, né? Leva a água que está contida no mar lá para o sistema anaeróbico e, por fim, para o exercício, ela não dá conta com o ritmo que a gente abriu aqui na torneira. O ritmo que a gente abriu na torneira é maior do que o que pode passar nesse R1. Esse R1 é como se fosse um cano que vai ser limitado pelo o lumen, né, que a gente chama, o raio dessa estrutura ali. Né? Quanto maior esse raio, mais eu consigo passar energia por tempo. Né? Só que, como eu disse para vocês, está muito alto, ou seja, ele não vai estabilizar o oxigênio, ele vai ficar aumentando até ele fadigar, porque está muito alto. Eu botei uma carga anaeróbica para ele, tá bom? E o problema é que o R1 ali não dá suporte. Esse R1, que tem a ver com esse lume que eu comentei para vocês ali, desse tubo que transporta essa energia do mar para o sistema anaeróbico ali, ele está ligado a um conceito que é básico também, que o pessoal da bioenergética denominou de potência crítica, que é desse termo que vai surgir o conceito de limiares metabólicos. Né? O primeiro termo ligado a qualquer coisa que denota um limiar anaeróbico tem a ver com potência crítica, que tem a ver com esse modelo muito simples que trazia essa questão. Existe uma intensidade X que tem a ver com esse cano ali que passa, que é a potência crítica, ou limite crítico de exercício, que se eu fizer mais intensidade do que esse, eu não consigo dar conta pelo sistema aeróbico. E aí, se eu não consigo dar conta pelo sistema aeróbico, eu começo a depender de um sistema que é limitado na sua capacidade. E é o que a gente sabe do exercício. É o Elvis lá, que tomou muita coragem, né? Fez a provinha dele dos 5.000, aquela com a música Carruagens de Fogo, que é um perigo, não sei o que lá das estações, aquelas provas lá, que é um terror aquilo, bota aquelas músicas, o cara se empolga, só que depois de 40 segundos vem a triste realidade, né? Ele não estava pronto para aquele ritmo, né? E aí ele dá os doces, porque a energia anaeróbica acaba aqui e ele para, fadiga, tá? Do ponto de vista metabólico. E aí aparece, pessoal, o primeiro limitante de exercício que eu quero trazer para vocês, que esse modelo nos traz. É uma mensagem muito simples que vocês viram em fisiologia e agora eu vou só fazer um resumo da ópera para lembrar do que é essencial no exercício, que às vezes o pessoal lembra até do ciclo de Krebs, mas não lembra dessa questão que é essencial. Que é o seguinte, do ponto de vista metabólico, a variável que limita os exercícios de longa duração, ou exercícios mais aeróbicos, vamos chamar assim, é a potência metabólica, porque tem a ver com esse lume do vaso aqui do R1 que eu comentei para vocês. É a quantidade, é a capacidade de escoar esse sistema por ali. É como pensar o seguinte, eu tenho, o meu exercício é uma fogueira na beira da praia e o mar que está ali é minha energia aeróbia. Então, eu tenho que apagar aquele fogo, pego o balde e jogo. Energia aeróbia eu tenho de sobra. O problema de capacidade não é a questão. O problema é a velocidade com que eu consigo jogar essa água para apagar aquele fogo. Se o fogo aumenta muito, eu não vou conseguir, talvez eu vou chegar num limite de botar aquela água para apagar aquele fogo. Então, é um problema de potência, porque tem a ver com tempo. Lembrando do conceito, agora físico, tá? Para nos ajudar a entender também, não só conceitualmente, mas também do ponto de vista físico-matemático. Potência mecânica ou energética significa potência, P, se vocês quiserem escrever aí num caderno de vocês, é igual
a trabalho, que é um W maiúsculo, trabalho dividido por delta tempo. Ou tempo, que o pessoal costuma dizer. Mas, na verdade, mais corretamente seria delta tempo. Potência tem a ver com o trabalho que eu consigo gerar por uma variação de tempo, que tem a ver com essa taxa ou velocidade com que eu uso essa energia. Tá bom? Então, potência P igual a W dividido por delta tempo. Se eu quiser ir mais além, eu posso botar outro sinal de igual do lado, de onde vocês escreveram lá o trabalho dividido por delta T, coloquem mais um sinal de igual e escrevam do lado. Ao invés de botar trabalho, vamos colocar delta energia. O delta, aquele triângulozinho, energia. Porque eu sei que trabalho é igual a variação de energia. E aí eu vou ter o conceito mais completo. Delta energia dividido por delta tempo. Mantenho lá o delta tempo. Tá? E aí eu consigo entender o que está acontecendo naquele R1. O R1 vai ser limitado pela potência, né? Que tem a ver com variação de energia por variação de tempo. Tá? Então, às vezes essa visão matemática tem aluno que gosta mais de visualizar desse jeito, tem outros que é mais conceitualmente, como é o modelo hidráulico aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, é isso que acontece de forma simplificada. Agora, por outro lado, quando eu estou fazendo exercícios de curtíssima duração, exercícios que vamos colocar uma situação bem extrema, né, para facilitar o exemplo, vamos imaginar um salto vertical, que é um dos exercícios onde eu gero mais potência para o ambiente, né? Mais potência mecânica, né? No exercício. Vamos pensar assim, um salto em contramovimento ou squat, que for. Tá? É um exercício que dura menos de 2 segundos. Ele é muito rápido. E eu sei que me utilizo de muito do sistema anaeróbico. Né? O que vai acontecer naquela situação? Ali eu pego a torneira do exercício e abro toda. Tem algum jeito lá que eu uso automático e abro todo. O que vai acontecer com minha caixa d'água aqui? Que é limitada na sua capacidade. Eu abro ela toda, ela tem como sistema de comporta que abre-se toda. E aí eu não tenho o limite da potência como era o aeróbico. No aeróbico eu tinha um cano, né, que ia até um certo raio, né? Agora não. Agora eu tenho um compartimento que abre todo rapidamente. Tá? Só que ele é limitado também por um ponto, pela capacidade desse sistema. Porque eu vou usar só aquela energia que eu tenho ali. Em 2 segundos eu não consigo ressintetizar ATP para usar mais. Não, foi o que eu tinha ali e está feito o carreto. Então, nesse caso aqui, se eu quero melhorar meu salto do ponto de vista metabólico, o que eu vou precisar é ter adaptações metabólico, né? Do ponto de vista bioquímica, para ter mais ATP e mais CP, talvez, para realizar aquela tarefa. E isso vai estar relacionado a uma maior capacidade. Eu vou, agora conceitualmente aqui, eu vou aumentar o tamanho do tanque. Né? E aí, então, já que me limita a capacidade, eu aumento a capacidade. E aí consigo gerar mais potência do ponto de vista metabólico. E é isso que acontece com grandes saltadores, caras que produzem força máxima, por exemplo, halterofilistas, por aí vai. Tá? Lembrem que isso tudo é uma visão só do metabolismo. Obviamente que para saltar mais alto, para carregar mais carga, eu tenho que também ter adaptações neuromusculares de várias questões ligadas ali. Tá? Mas do ponto de vista metabólico, é essa adaptação principal. Ou seja, os exercícios, o limite dos exercícios de curta duração é um limite de capacidade metabólica. Capacidade. Enquanto que os de longa duração é de potência. Tá? Quem explica isso? O modelo de Margaria-Morton. Tá bom? Tem a ver aí indiretamente com limiares para os exercícios aeróbicos e o de potência ali tem a ver com adaptações bioquímicas ao nível muscular, inclusive até hipertrofia, etc. E vai estar relacionado também com isso. Tá? Com mais energia ali à disposição para realizar rapidamente o exercício. Esse é o modelo mais simples, de 2 compartimentos. Tá? Depois tem modelos mais antigos que eu mostro no mestrado, mais na parte de bioenergética ligada à locomoção, que não vou me deter aqui, mas aqui está toda a explicação do conceito de potência crítica, aqui é um modelo já melhorado do Morton,
E tem um modelo de 3 compartimentos para colocar para vocês que já traz também a ideia do terceiro método de ressíntese de ATP, né, que é via lactato, que seria esse L aqui colocado ao lado, tá, que torna o modelo um pouco mais complicado. E aí teria mais um cano aqui passando energia também, o lactato também sendo usado como combustível, né, na gliconeogênese. Mas tudo bem, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Vamos ficar com o primeiro modelo, só para trazer para vocês, e com essas ideias dos limites de exercício de curta duração e longa duração. Eu posso melhorar o meu exercício aeróbico, meus treinamentos de resistência, além de melhorar, se eu melhoro o limiar metabólico, eu aumento o tamanho do cano lá, do R1. Consigo ir em intensidades mais altas por via aeróbica, né? E aí vou me aportar menos no lactato. A gente viu isso até o segundo limiar ventilatório, esse raciocínio fecha, né? Mas também posso melhorar esse exercício aeróbico por melhoras de economia, né? Eu posso ter até melhora o maior volume mitocondrial, posso ter adaptações celulares, posso ter adaptações até na propulsão, ter uma melhor técnica para produzir isso, e vou conseguir transformar mais energia metabólica em mecânica. Tudo isso está relacionado à economia e eficiência desse sistema. Também posso melhorar disso. Aí, nesse caso, o cano, o R1, nem se muda, mas eu mudo a qualidade do jeito que eu uso essa energia que está ali, o combustível que eu estou usando ali. Isso é uma melhora de economia, um segundo determinante dos exercícios aeróbicos. Tá? E é isso, pessoal. Tá? Então, esse parênteses que eu fiz aqui foi para explicar esses conceitos de potência e capacidade. E a partir daqui, eu já paro o compartilhamento e já vamos dando por encerrado a primeira parte da aula de hoje. Tá bom? Vamos combinar o seguinte, às 2h20 nós recomeçamos, tá? 2h20. Vamos fazer um breakzinho aí, tomem um café, deem uma esticada aí no corpo e já voltamos, tá bom? Vou parar de gravar.